Como era o Brasil antes da passagem de Pedro Álvares Cabral por aqui? A pré-história do Brasil é contada em detalhes no livro 1499, O Brasil antes de Cabral, do jornalista científico Reinaldo José Lopes, colunista do jornal Folha de São Paulo e nosso convidado de hoje. Reinaldo, um prazer enorme ter você aqui no programa. Bom dia. E eu queria que você me ajudasse, porque ontem, né, a gente fica super cheio de dedos, né? Eu não vou falar assim, olha, ontem foi data de descobrimento do Brasil. Aí tem gente que fala assim, é o achamento do Brasil. E tem gente que trata como conquista. Qual é o certo para a gente falar para não cometer mais engano? Bom dia. Bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Essa questão é complicada, acho que depende da perspectiva que você está adotando, na verdade. Né? Assim, é errado falar em descobrimento? Não, se você adotar o ponto de vista dos europeus que estavam chegando, para eles não sabiam que isso aqui existia. Agora, do ponto de vista de quem está aqui, eu gosto de falar em invasão, mesmo pelo simples fato de que o pessoal está aqui morando faz 15 mil anos e chegam pessoas de um lugar que eles também não sabiam que existia, de repente começam a falar, não, agora isso aqui é nosso. Então, nesse sentido, é uma invasão? É. Da perspectiva europeia, é um descobrimento? É. Então, você tem que saber a perspectiva que você está falando e acho que fugir um pouco da ideia do que é certo e do que é errado, talvez. As escolas já estão tratando desse jeito, mostrando os diferentes pontos de vista, né? Quando você lançou o livro, você começou a participar de conversas em escola, palestras. As escolas estão mais abertas para isso ou o que eu aprendi há 50 anos atrás continua valendo, Reinaldo? Cara, eu não sei se eu tenho uma base muito clara para falar sobre isso, porque curiosamente, escolas, mesmo escolas de ensino fundamental e médio, eu tive relativamente pouco contato. Acho que eu dei uma palestra em escola mesmo, desde que o livro foi lançado, já faz um tempinho que o livro saiu. Eu vejo, por exemplo, pelo livro didático do meu filho, mas enfim, é uma escola particular, uma escola que é um pouco diferenciada. Eles abordam até muitas. Eu fui dar uma olhada quando ele recebeu o livro, eles realmente abordam algumas coisas que estão no meu livro também, que são coisas mais recentes. Então, eu tenho a impressão que, pelo menos em alguns casos, isso está avançando, esse conhecimento mais recente está sendo incorporado, mas eu imagino que na rede pública, por exemplo, que tem um monte de deficiências que a gente conhece, esse processo é mais lento. E, obviamente, isso também tem uma questão política por trás. Politicamente, hoje, quem está mandando no Brasil, infelizmente, não quer ouvir falar de nenhuma reformulação, quer manter apenas a narrativa tradicional do ponto de vista europeu, né? Então é complicado, acho que é um processo lento para incorporar esse conhecimento novo nas escolas mesmo, eu acho. Renato, eu estava lendo que esse livro, né, ele é importante aí na sua biografia, porque é um livro que demorou muito para ser feito. Foram 15 anos de pesquisa, tudo que você escreveu é baseado em achados arqueológicos, né, que é uma das suas especialidades. Como são esses achados arqueológicos? Explica para a gente como é que a gente consegue reconstituir a história depois de tanto tempo com algumas precisões assim. Cara, tem de tudo, tem vários tipos de maneiras de você olhar para isso. É realmente uma área que usa múltiplas evidências, múltiplas pistas para reconstruir o passado. Então, tem cerâmica, né? Quando você acompanha a mudança dos estilos e das técnicas, das tecnologias para você fazer cerâmica ao longo do tempo, você consegue ver que os povos estão mudando, que tem migrações, que existem conflitos. Tem observação espacial. Hoje em dia tem muita imagem de satélite e de drone, que está sendo bem útil para você achar coisas no meio da mata que você não acharia de outras maneiras. Análise de solo é muito importante. A bioantropologia, quer dizer, você pegar os esqueletos das pessoas e analisar doenças, relações até étnicas, porque isso, pelo formato de crânio, às vezes você consegue olhar. A biologia, a botânica, por exemplo, e a genômica, a genética, você consegue saber como é que uma planta foi domesticada e como é que ela se tornou importante para a alimentação de diferentes povos. E também o DNA nosso, humano, está sendo cada vez mais importante, seja você pegar populações indígenas atuais, com base no DNA desses povos de hoje, você reconstrói um pouquinho do passado, e hoje está ficando cada vez mais fácil pegar DNA antigo, quer dizer, pega um esqueleto de milhares de anos, você consegue hoje extrair o DNA e às vezes pegar o genoma inteiro daquela pessoa e comparar com os povos que estão
por aí hoje e aí fazer essa reconstrução histórica. E além do lado arqueológico, a linguística também é bem importante, né? Quando você também analisa as línguas que são faladas ainda, a gente ainda tem quase 200 línguas indígenas sendo faladas no Brasil, você olha esse cenário atual, pega um pouquinho do que está registrado nos textos coloniais, os jesuítas e tal, e a partir disso você consegue também reconstruir a evolução dessas línguas e o que tinha no passado também. Então tem que olhar, tem que atirar para todo lado para montar o quadro mais completo possível. E esses estudos todos são feitos no Brasil mesmo ou são coisas de pesquisadores internacionais a respeito de como era a vida, não só no Brasil, mas aí na América do Sul, América Latina? Como é que é? Tem muita gente bem importante fazendo isso no Brasil mesmo, mas a colaboração... Hoje em dia a ciência é sempre internacional. Então a colaboração com outros lugares... por exemplo, tem um centro na Universidade de Exeter, na Inglaterra, que é bem importante, que colabora muito com os brasileiros. Tem pesquisadores uruguaios também trabalhando junto com o Brasil para olhar a região mais sul, e dos outros países amazônicos, né? Porque a Amazônia, na verdade, para o Brasil pré-histórico, é a região mais importante, é um pouco invertido, né? Se hoje o centro populacional, econômico, cultural é mais sudeste e sul, na pré-história brasileira é o contrário. A Amazônia, que era o grande centro de onde se exportava novas tecnologias, migrações e tal. Então, os outros países amazônicos colaborando com a gente também são bem... Peru, Colômbia, Venezuela também são bem importantes para a gente montar o quadro. Reinaldo, antes da chegada dos portugueses aqui, né, vamos então para 1499, como é que esses povos indígenas se organizavam, como eles estavam distribuídos no Brasil, quantos eram? Pois é, vamos começar com o quantos, que é uma coisa bem complicada, porque envolve um monte de digamos, pressupostos que você tem que tentar fazer a conta. E tem muita incerteza nisso. O que dá para dizer com certeza quase absoluta é que tinha bastante gente. Tinha bastante gente. A estimativa só para a Amazônia, tudo bem que de novo pega um pouco os países vizinhos, mas só para a Amazônia, a mais recente, o pessoal fala em 8 milhões de pessoas. Tá, vamos dizer que desses 8 milhões, 5 milhões estavam no Brasil propriamente dito. Isso significa que é muito difícil que tivesse menos de 10, 15 milhões de pessoas no Brasil todo. Se você parar para pensar, essa população, depois do contato, que com o contato europeu, vem um monte de doença, vem escravismo, vem guerra e morre muita gente, né? Então, o Brasil só volta a ter uma população comparável no final do século XIX, virado para o século XX quase, que o Brasil volta a ter isso. Então, lógico que para o tamanho do território parece pouco hoje, mas para a época era bem considerável. Outra coisa bem importante a gente tem que lembrar sempre que a diversidade imperava, né? Você não tinha nada claramente unificado como país, até porque quase não tinha país desse tamanho em lugar nenhum do mundo nessa época, fora talvez da China imperial. Então, você tinha de tudo. Você tinha desde caçadores-coletores, que eram grupinhos ali de 50, 100, 200 pessoas, levando uma vida muito simples na floresta tropical, quanto aldeias que estavam quase no limiar para virar cidades, digamos assim. Gente com 5 mil, talvez 10 mil pessoas vivendo numa única aldeia, grupos mais isolados e grupos com conexões comerciais de larga escala. Então, a gente sabe que grupos da Amazônia comerciavam com o Caribe, chegavam até, provavelmente até conexões marítimas com os povos do Caribe, tanto que os indígenas do Caribe que o Colombo encontra, que são os primeiros que o Colombo encontra, falavam línguas que têm origem amazônica, quer dizer, eles navegaram da Amazônia para lá. Então, tinha de tudo. Tinha monumento, que muitas vezes não era feito de pedra, mas alguns eram. A gente tinha uma espécie de Stonehenge no Amapá, coisas feitas com blocos de pedra bem grandes para observação astronômica, mas monumentos de terra, grandes estradas, aldeias com paliçadas defensivas, com muralhas de madeira, monumentos funerários também muito importantes. Então, era um cenário muito diverso e muito longe de estar vazio. Pelo contrário, estava cheio de gente. Acho que e muita diversidade cultural, como eu já falei. Hoje a gente ainda tem quase 200 línguas indígenas, a gente deve ter tido quase 1000 idiomas diferentes indígenas na época do contato. Então, o Brasil era um mundo, era um microcosmo que era quase um macrocosmo, era muita diversidade mesmo. Então, mas aí a gente pega os livros escolares e eles eram tratados meio como primitivos, né? A história dos portugueses que descem com presentinhos, né? Espelhinho, pente, umas coisas... Não era muito assim, né? Eu acho que era mais a surpresa da chegada das embarcações, dos portugueses,
do que necessariamente essa troca de presentes. Não, tem duas. Certamente a surpresa foi um negócio absurdo, porque é realmente essa área de ficção científica. É alienígena pousando, assim. É quase isso, porque é muito difícil de conceber. Os dois lados, cada um conceber o que era o outro, né? Então, esse é um ponto. Outra coisa, o pessoal bate muito nessas coisas de espelhinho e tal, mas o que realmente era interessante e os indígenas que eram inteligentes perceberam o valor logo eram os instrumentos de metal, de ferro e de aço, né? Que realmente é uma coisa que não tinha nas Américas como um todo, por uma série de acidentes históricos. Não é porque o pessoal aqui era burro e não conseguiu desenvolver o ferro. Não. Tem toda uma série de problemas históricos que acabam desembocando no fato de que no Velho Mundo a gente tinha ferro e aço e aqui não tinha. Então isso era realmente valioso e valia a pena ser trocado com os indígenas e ajudava a derrubar árvores com mais facilidade para abrir roças, uma série de outras coisas. Então é bom realmente não retratar essa coisa totalmente ingênua. E a gente esquece de outra coisa também, né? Se não tivesse toda a agricultura altamente desenvolvida daqui, com produção de coisas que hoje são comidas, são alimentos no mundo inteiro, como mandioca, como milho, como amendoim, como cacau, os portugueses iam passar fome aqui se não tivesse produção de comida abundante, para que muitas vezes os indígenas dividiram com eles bem generosamente nessa chegada, embora tenha havido conflito também em muitos casos de primeiro contato. Então, como você falou, é bom tirar essa visão ingênua e simplista e de o indígena bobinho da cabeça, porque realmente não era. Então, os indígenas não eram bobinhos, né? Eles já tinham uma sociedade desenvolvida, eles estavam em muito mais do que os portugueses que chegaram aqui. Como é que eles deixam se dominar, então, Reinaldo? Se a gente está falando de invasão, de conquista, como é que eles permitem isso? Por quê, né? Pois é, eu acho que o elemento central aí, eu até mencionei um pouquinho antes para falar da população, cara, são as doenças infecciosas. Isso é a grande chave, não dá para explicar realmente a conquista europeia das Américas como um todo, aí não só o Brasil, como o México, como os Andes, como todos os outros lugares, sem pensar nisso. O que acontece é o seguinte, também de novo acidente histórico que vem lá da Era do Gelo, tá? Por uma série de motivos que a gente não sabe exatamente como, pode ser caça, pode ser mudança climática, o que acontece é que os grandes mamíferos, os mamíferos de grande porte aqui das Américas, quase todos desaparecem no fim da Era do Gelo, né? Enquanto na Europa e na Ásia e na África, não. O que acontece então é que lá os caras conseguiram domesticar boi, cabra, ovelha, cavalo e por aí vai. E aqui a gente não tinha matéria-prima para domesticar esses bichos. A consequência disso, além da utilidade dos animais diretamente, é que as doenças infecciosas que todo mundo conhece, que ainda são importantes, é sarampo, é varíola, é gripe, coisas como a Covid e tudo mais, elas surgem basicamente nos animais domésticos lá do Velho Mundo, passam para as pessoas e com os milênios passando, as pessoas de lá criam resistência a essas doenças. Enquanto aqui nada disso tinha acontecido desse lado do Atlântico. Então, quando chegam essas doenças que vinham dos animais domesticados, que só tinham lá, os povos daqui não têm defesa natural nenhuma contra isso, e aí são, tipo, pandemia em cima de pandemia. Não é uma pandemia, tipo 5, 6, 10 pandemias acontecendo ao mesmo tempo. E aí o cálculo, assim, geral, depende da região, mas dá para dizer que pelo menos 90% ou mais dos indígenas morrem por doenças infecciosas. Então só isso já fica muito mais fácil de dominar, com certeza. E aí a questão tecnológica, como eu falei, do ferro e do aço. E, com o passar do tempo também, canhões, armas com pólvora, etc., que também surgem lá por acidentes históricos, não por competência e incompetência dos povos, acabam terminando de fazer o serviço e a dominação acontece. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que demorou. Tem que lembrar o tempo que a gente ficou, mesmo a população brasileira, até o século XVI, XVII, inteirinhos, até o começo do século XVIII, presa nessa faixinha do litoral, né, brasileiro, sem conseguir avançar muito para o interior. Teve povos como os Guaicurus, hoje os chamados mais Cadiuels, na região do Pantanal, que dominaram o cavalo, assim como os indígenas lá, americanos, das grandes planícies, que resistiram o tempo todo à invasão e acabaram fazendo um tratado de paz com os portugueses. Não foram dominados formalmente pelos portugueses como outros povos. Então, de novo, processo complexo, de longo prazo e que tem muito pouco a ver com a competência ou com a inteligência
de cada povo, no fim das contas. Reinaldo, no teaser do livro, né, 1499, o Brasil antes de Cabral, tem uns personagens curiosos. Eu queria tratar das curiosidades também. Quem que é essa Tá mulher bom. das cavernas azarada? Então, essa é a famosa Luzia. Não sei se o pessoal conhece. A Luzia é um dos seres humanos mais antigos do continente americano como um todo. Ela tem a datação dela é de 11.500 anos, mais ou menos. Ela foi achada lá em Lagoa Santa, que é pertinho de Belo Horizonte, 50 quilômetros de Belo Horizonte, município de Pedro Leopoldo, hoje, se não me engano. E ela é super importante para entender justamente esse primeiro povoamento. Ela mostra que assim que os seres humanos chegam no nosso continente, logo depois, alguns, sei lá, centenas de anos, alguns milênios depois, eles já estão aqui no Brasil. Ela é azarada porque, é o que tudo indica, ela morreu super jovem e a gente, aparentemente, ela não foi enterrada formalmente. Ela foi achada meio que jogada numa caverna ali. Então o pessoal acha que, por algum motivo, o povo dela jogou ela no buraco ali da caverna e foi embora rápido, e a gente só conseguiu saber um pouco da história dela 11.500 anos depois, quando ela foi encontrada nos anos 70 lá em Minas. Então ela tem todo esse debate sobre que cara ela tinha, né? Se ela tinha uma cara que lembrava um pouco os africanos, porque tem essa morfologia, esse formatão, jeitão do crânio dos povos mais antigos das Américas, que o pessoal chama de paleoíndios, que é um pouco diferente dos indígenas atuais. O consenso atual é que isso talvez esteja ligado a um pouquinho de contribuição de DNA dos povos que dariam origem aos aborígenes australianos e povos da Melanésia, Papua Nova Guiné e tal, que estava ali junto no bolo, misturado com os primeiros povos que chegam aqui nas Américas, mas já tinha uma contribuição que é basicamente o DNA dos indígenas atuais. Então ela é bem icônica, ela tem aquele rosto que foi reconstruído que é bem marcante, assim, uma cara bem marcante. Então ela é um personagem importante, com certeza. E azarada também porque estava agora no Museu Nacional do Rio, né? Nacional com Fogo. Pois é, foi depois que o livro saiu que teve um incêndio, né? Mas incrivelmente a maior parte do esqueleto dela sobreviveu ao incêndio. Estava preservado, estava guardado nos armários especiais que se fecham hermeticamente lá, e não destruiu. Então, incrivelmente, ela escapou de mais dessa, Luzia. Incrível. E quem esses caciques com mania de grandeza? O que era essa mania de grandeza? Pois é, o que a gente falou um pouquinho lá no começo da monumentalidade, essa ideia de que você realmente também tinha monumentos aqui. Então, você tem isso tanto na Amazônia quanto no Planalto das terras com araucária, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando um pouquinho do Paraná também. Você tinha realmente monumentos que eram feitos de terra batida. Então, no caso da Amazônia, grandes estradas às vezes com 50 metros de largura, tinha uns rodoanel, assim, amazônico, que aparentemente era feito justamente para demonstrar o poder desses grupos, nesse caso de uma etnia, dos grupos étnicos do grupo Arawak, que realmente eram essa coisa de ter um domínio mais, digamos, aristocrático sobre as populações ali daquela região. Então, esses monumentos, seja as estradas, seja as grandes aldeias que às vezes tinham 10 vezes mais em termos de população do que as aldeias atuais, para demonstrar esse poder. E no caso dos povos das terras com araucária, o grupo chamado Proto-G, não sei se quer dizer ancestrais dos grupos que falam línguas do grupo G hoje em dia, também faziam avenidas de terra batida ou montes artificiais, túmulos mais elaborados para os chefes aristocráticos. Então são esses caras aí que são os caciques com mania de grandeza. E por fim, esses conquistadores canibais eram os portugueses ali que falou estava com falta de comida, tal. Eles resolveram partir para o canibalismo ou não? Não, é ao contrário, no caso são os indígenas mesmo. Esse para mim, talvez seja um dos grandes mistérios, exatamente como aconteceu, mas é muito interessante que os portugueses chegam, a maior parte dos povos da costa estavam falando línguas tupi, né? O tupi antigo, o pessoal fala tupi-guarani, que está errado, na verdade tem o tupi, que é uma coisa, e o guarani, que é outra. Aliás, tem vários guaranis diferentes também. Esses caras que estavam dominando a costa brasileira na época que os portugueses chegam, eles têm origem amazônica, eles são imigrantes da Amazônia, provavelmente eles surgiram em algum lugar ali de Rondônia e se espalharam
pelo resto do Brasil. E uma coisa que era muito marcante da cultura deles na época do contato é realmente o canibalismo, né? Aliás, a antropofagia ritual. Não era para matar a fome, mas é para se vingar do inimigo, manter esse ciclo de vingança com os inimigos, que envolvia você capturar o seu inimigo mais corajoso e aí matá-lo e comê-lo num ritual que envolvia o grupo inteiro. A gente não sabe se essa cultura muito aguerrida, muito agressiva do ritual da antropofagia foi um dos elementos que permitiu que esses caras saíssem da Amazônia e conquistassem quase a costa inteira, mas é uma possibilidade, daí a ideia de conquistadores canibais. Mas, de novo, também é bom lembrar que de toda a diversidade enorme de indígenas que havia no Brasil nessa época, quem realmente, comprovadamente, tinha esse costume de antropofagia guerreira, ritual, eram só os Tupi da costa. O resto do Brasil não fazia isso, era uma coisa muito típica desses caras, e talvez tivesse ligado realmente à capacidade deles impressionante de conquista, de realmente criar um pequeno império que não era unificado, mas olhando assim parece quase uma coisa imperial, que eles tomaram a costa inteira, né? Bom, eu conversei aqui no Lá Curiosos com o Reinaldo José Lopes, jornalista científico, e nós falamos sobre o livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Queria agradecer demais. O Reinaldo trabalha muito, gente. É um negócio assim absurdo. Assim, eu sinto honrado dele ter conseguido uns minutos para a gente conversar. Tanto é que nós íamos conversar sobre o Homo Ferox também, né? O livro mais recente seu, né, Reinaldo? Isso, saiu ano passado, exato. Isso. Que era As Origens da Violência Humana, que era um belo tema, porque na época da pandemia a gente queria matar todo mundo que estava em volta, né? Nem me fale. Mas aí não conseguimos, mas fica para uma próxima oportunidade. Eu não queria aproveitar um pouco para falar do descobrimento, do achamento, da conquista do Brasil com o Reinaldo hoje, né? A data foi ontem e o trabalho dele é um espetáculo. Reinaldo, super obrigado aí pela ajuda, pela conversa mais uma vez. A gente aprende demais com você. E eu queria chamar aqui no programa agora, é hora de contar que o mundo inteiro é curioso, não é só o Reinaldo, não. É hora de todo mundo curioso aqui. Um abraço, Reinaldo. Bom final de semana. Valeu, obrigadão para vocês também. Tchau, tchau.